man on the screen just blasphemed the name of the Lord. There must be some mistake. You must stop this movie. This is an abomination. Olá, senhores. Acho que os caras estavam com saudades disso. Só acho que assim. Estavam ou não estavam? Saudades do seu olá, senhores. Saudades mil, ouvintes. Estamos vivos ainda. Ainda estamos aqui. O Cacique ficou com um tempo distante do esboço de sanidade. E eu também. Mas por uma boa causa. Eu acho, né? Que é uma Quando boa vê, causa. a gente É, desgraçou a vida de todo mundo. não fomos parar no inferno e nem na cadeia. Eu não sei se, por enquanto, é um bom sinal. Mas, vez ou outra, a gente aparece aqui. Ô Cacique, o que você tem feito da vida? Cara, primeiro que eu acho que eu acho que eu até desaprendi como é que grava para os bolsos. Não sei mais gravar para os bolsos. Mas, ah, cara, passou, né, o mês de julho, o verão foi embora e tudo mais. A rotina das coisas voltou ao normal. E aí eu voltei a ter contato, né, com A pessoas, civilização com a ocidental? civilização, exatamente. Eu voltei a pegar busão. E aí, cara, é legal ver as pessoas de perto, né? Você prestar atenção nelas. E me chamou a atenção, cara, uma coisa que até hoje é ver gente usando máscara. Não te chama a atenção também? Sim. E eles acham estranho você estar sem. É um Bizarro, negócio. cara, é É bizarro. E recíproco. é sempre. E assim, tipo, tá, não vou dizer que eu nunca vi um ou outro velho que não estivesse usando máscara, uma outra velha, mas o que me chama mais atenção é jovem. É o millennial, é o maluco de 23, 24 anos, Camiseta da 19 anos. Marvel, da NASA. Porra, sim, a molequinha de máscara lá, é isso, é isso que me chama a atenção. E aí, tipo, eu fico olhando, né, esse tipo de pessoa e tudo mais. E aí, tipo, fui imaginando, cara, porra, será que os caras realmente estão com medo de Covid? Talvez seja a monkeypox. Monkeypox. Só falar varíola do macaco, não custa nada. Até pra falar o nome de doença que só pega em viado, os caras inventam um jeito viado de falar. Aí, eu, tipo, eu fico olhando assim, mas será que os caras estão com medo disso aí realmente? Não sei o que e tal. E aí, parece que sim, chega a parecer que sim. Só que é estranho, cara. É estranho, porque tem algumas pessoas que, em teoria, são mais based, né? No sentido de olharam a doença, pegaram, tancaram um tiro de Covid no peito e falaram, ufa, não morri. Talvez não tenha sido a vacina, não sei. Ou tem gente que foi lá, se vacinou porque foi obrigado, mas não bota lá tanta fé na vacina assim. Enfim, sabe como é que é, né? Mas, no entanto, continuam usando máscara. E eu percebo que essas pessoas acabam criando uma desculpa para elas mesmas, né? Que é a desculpa do cara, não, eu só tô usando máscaras ainda que eu tenho gente em casa, não sei o que e tal, tal. Mas Hum. no fundo mesmo, no fundo, é isso que eu tava falando com o Eduardo. A máscara mudou, cara. A pessoa em si, sabe? Mudou, não, e não só ela, né? Como as outras pessoas também. Mas essa Mas parada sabe o que vão modificou, falar, Cacique? É porque. Mas no Japão sempre usaram. Eu só entendeu? estou pegando a técnica milenar asiática. Lembrando que o Japão é a sociedade mais encaltrada de todos. Os caras, tipo, ficam, né? Presos nisso, apegados a isso, como se isso realmente fosse um método, um mecanismo de defesa, algo que funcionasse. Só que interessante também, porque quando você olha o Twitter, né, onde esse tipo de pessoa costuma se abrir mais, ou sei lá, ou se prestar a dar opiniões públicas, você acaba lendo algumas coisas como: "Ah, eu não tiro a máscara porque nunca havia necessidade de tirá-la". Ou então: "Ah, eu não tiro a máscara porque ela não me incomoda". Então você percebe que algumas pessoas que já eram que vamos dizer assim, que já eram mais facilmente domesticáveis, né, docilizáveis, não sei se existe essa palavra, já se entregaram por completo, sabe. E outras se tornaram-se assim depois dessa pandemia. É engraçado, né, porque não tem como você chegar com uma pessoa dessa e dar um chacoalhão, porque se ela tá preocupada ainda em estar usando um pano na cara, qualquer aliás, toda e qualquer narrativa
que vem de fora, que seja em prol da saúde, ela vai aceitar. E falando em prol da saúde, você sabe o que foi proibido agora, cara? O quê? Seu pendrive foi proibido, cara. Você não Como vai mais assim? poder chupar pendrive agora, cara. Você está vetado a possibilidade de poder andar com vape na rua agora. Você não pode mais chupar pendrive. Eu Não, sou não do vai mais. movimento em prol do Marlboro mesmo. Você não pode mais usar vaporizador e nem. Acho que nem cigarro eletrônico. Eu não sei se cigarro eletrônico pode ou não, mas enfim, É a mesma, no final das contas é a mesma merda. é tudo pendrive. É. Aí, Foda-se. cara, proibiram isso aí que faz mal pra saúde, não sei o que e tal. Falei, meu amigo. É, Mas, mas se mas fosse nem proibir tudo que faz mal à saúde, dar a bunda também seria proibido, velho. A OMS tentou. Digamos que dessa vez ela tentou. Ela falou, pessoal, vamos diminuir o nível de relação sexual aí, galera. Vamos dar uma segurada aí, galera. Os caras não seguraram. Não seguraram. E, cara, eu fiquei de olho, eu fiquei prestando atenção. Eu queria saber quando é que o primeiro caso ia chegar pra cá, cara. Cara, mas a Organização Mundial da Saúde, tipo, velho, porra, é um país que é submisso à Organização Mundial da Saúde já está no governo mundial, né? Ou como o próprio Exatamente. nome diz, ué, você tem um determinado conjunto de cientistas que representam esses países e eles falam o que que é lei ou diretrizes de funcionamento do seu país, você já vive com um governo mundial. E aí que tá. Volta aquela questão que a gente sempre fala das instituições humanas falidas. Você vai confiar? Você vai confiar nos caras? Não, mas eles são médicos, eles sabem o que é bom. Mas o que garante que esses médicos estão advogando em prol da saúde, o que é melhor para você mesmo? Absolutamente nada. E aí que tá, né? Como rolou essa docilização, as pessoas nem sequer levantam a suspeita. Elas nem sequer olham para o lado, assim, e pensam: "Tá, qual é a chance desse cara tá de sacanagem comigo, entendeu? Qual é a chance?". Não, continua-se aquela velha história de: "Não, vamos respeitar e vamos acreditar nas instituições". E aí, né, Sem motivo nenhum. sem motivo nenhum, sem motivo nenhum. Se você Tava perguntar pro cara por que você faz isso, aí é aquela hora que dá um pane no sistema. Tanto que a gente estava comentando, né, que eu ouvi aquela aula lá sobre Cesare Beccaria, daí ela foi pra Von Litz, não sei o quê, sobre função da pena, função punitiva, retributiva da pena e tudo mais. E aí no meio da conversa, alguém acabou citando o Foucault, clássico, né. E aí começou com toda aquela história sobre docilização dos corpos. Houve uma descrição de como existe um mecanismo de controle corporal que começa desde as escolas, da família, a igreja, até por fim chegar no máximo que é o Estado, né. Foi citado o clássico, né, vídeo do Another Brick on the Wall cara, eu não sei se ela é de Zeppelin, eu não sei qual é a banda, cara. Só sei que é a banda que tem aquele cara que é o Roger Waters. É Pink Floyd, lembrei, Pink Floyd. E aí, o clássico, todo mundo usa aquela porra daquela música pra criticar sistema educacional e sociedade moderna. Piadas, vocês são todos piadas ambulantes. E aí, acabaram usando o exemplo da carteira e tudo mais, que antes era uma carteira longa, grande, que cobria o corpo do aluno e tudo mais. Isso impedia o professor de vigiar não só a mente, mas também o corpo do aluno em sala de aula, assim, mas toda aquela ideia de controle. E aí, vendo tudo aquilo ali, né, eu acabei brincando, né, eu acabei pensando assim: "Cara, esses caras, eles estão numa piscina, você está na mesma piscina com eles, você percebeu que a água tá mijada e eles também perceberam que a água tá mijada. Alguém mijou na água da piscina. O problema deles é que na cabeça deles, a água mijada foi mijada pelo patriarcado e pelo capitalismo. Eles não dão nomes aos bois, eles não conseguem perceber quem é o problema deles, entendeu? Mas Uhum. eles sabem que ocorrem operações psicológicas, eles sabem que alguma coisa parecida com a outra acontece, eles só não olham para quem faz. E pelo fato deles não olharem para quem faz, eles voltam de novo e voltam novamente nas mesmas fontes que oferecem esse tipo de comportamento para eles. Reforçam as mesmas teorias deles em cima desse tipo de pessoa que trabalhou para desconstruir
cada estrutura moral que a gente tinha. Cara, eu ficava rindo pra caralho, porque toda vez que o nome do Foucault era pronunciado, eu me lembrava de uma piadinha, né? Ele tenta desconstruir a sexualidade e acaba desconstruindo o seu sistema imunológico. Pegou a doença das 3 letrinhas. E é porra, não dá. Então, tipo assim, como é que você leva esse tipo de pessoa a sério? Quando o próprio comportamento da teoria, que ela mesma produziu, na realidade, implica em sofrimento, dor e morte. Não só das pessoas ao redor dela, mas dela própria, entendeu? Aquilo, porra, Sim. como é que tu leva E isso? uma estratégia muito eficiente, nem tava conversando, tentando mostrar algumas coisas para minha mãe, por exemplo, que minha mãe passou pela faculdade, infelizmente, passou pelas faculdades brasileiras sem preparo, né? E eu tento explicar para ela, né, por exemplo, questões sobre a história do Brasil. Qualquer curso de licenciatura vai ensinar para os futuros professores que é importante você enaltecer, respeitar, difundir a cultura afrodescendente, a cultura indígena, cultura de minorias, digamos assim. Vamos usar os termos que eles usam, né? Para ficar mais fácil de entender. Mas eu já acho uma bosta usar esse termo. Mas vamos lá. Difundir os conteúdos deste público. Eu questionei minha mãe, por exemplo, dizendo: olha, mas por que não é importante também disseminar cultura portuguesa, por exemplo? Também está presente na história do país. E só se chama país hoje, nação, por causa deles. Aí, aquele momento, minha mãe ela não sabe o que responder. E ela disse: olha, um dia você vai mudar a sua cabeça, você é muito fechado, tem um pensamento muito antigo. Ela faz isso por mal? Não. Provavelmente ela chegou lá com a mesma cabeça, uma cabeça parecida com a minha, de olhar as coisas de maneira mais honesta, só que acusaram ela de ser uma pessoa retrógrada. E ela era minoria no grupo, o que você vai fazer? Você vai lutar contra? A maioria das pessoas não tem uma personalidade muito bem estabelecida e ela não sabe como lutar. Às vezes o lutar é ficar quieto. Você não precisa ser conivente, concordar com o que está acontecendo ali. Fica quieto na sua, pega o seu diploma e vá fazer as coisas certas na vida. Mas a maioria vai fazer o quê? É verdade. Eu não quero ser isso que eles estão falando. Não quero ser o que eles estão me acusando. Eu nunca percebi isso. Eles estão falando. Pô, deve ser verdade o que eles estão falando. As acusações que eles estão fazendo. E eu não quero ser uma pessoa retrógrada. Eu não quero ser desrespeitosa. Sendo que você não era isso. Mas eles fizeram parecer que você é. E quantas pessoas que vocês conhecem que são até boas pessoas, mas que se transformaram e se tornaram ideólogos de esquerda, assim, sem se identificar com esse termo e sem achar que é um ideólogo, mas se tornou sem saber. Talvez até sem sequer ter um dia votado no PT na sua vida, entendeu? Exatamente. Ou, por exemplo, um exemplo, né? A gente está fazendo um projeto aí, se Deus permitir, vai sair num futuro não tão distante. A gente vai falar um pouco mais sobre o cinema. E estudando, acabei por achar um autor chamado Eduardo Geado, um autor português, vamos colocar assim, cinéfilo, que mostra, esquerdista, já deixando claro aqui de antemão, marxista mesmo, ferrenho, socialistas, e nem tenta esconder isso, que mostra que o meio artístico, pelo menos do ponto de vista assim, hollywoodiano, sempre foi assim, antifascista, revolucionário mesmo, defendendo todas essas pautas que você vê hoje em dia, desde o começo do cinema era assim. Obviamente que sempre houve pessoas que tentavam comer pelas beiradas, digamos assim, mostrar coisas diferentes. Mas o cinema como um todo surgiu de liberalismo econômico e gente degenerada, velho. Como a maioria das coisas modernas. Infelizmente. Quando ainda tínhamos quando começou com o cinema mudo, ainda você tinha os bons atores e atrizes, porque para você transmitir uma mensagem sem você falar, você tem que ser muito bom. Você tem que ser muito bom ator,
para conseguir transmitir uma mensagem sem utilizar da fala. Eu acho que é por isso que até hoje o pessoal lembra do Chaplin. As pessoas que sequer ouviram o cinema mudo na sua vida ainda sabem quem é o Chaplin. E sabem que aquilo é muito bom. E reconhecem um talento do cara. Mas dentro dos filmes, da obra dele, tem toda uma ideologia ali sendo transmitida. Toda uma mensagem, né? Tem história lá Sim, do sim, operário. sim, sim, sim. Isso não é novidade. As pessoas falam, isso é o marxismo dentro do cinema. O cinema era marxista. Ele cresceu dessa onda ali, ganhou muita força na Primeira Guerra Mundial. É uma coisa relativamente nova. Você vai ver o crescimento do cinema, o surgimento no começo do século XX. É uma coisa relativamente nova. Mas onde eu quero chegar com isso? Que assim como existe esse Eduardo Geada aí, comentando, trazendo mais pro que estamos a falar aqui, tem aquele sujeito também que eu acho que o Cacique sabe quem é, o Humberto Eco, que Puta merda. também chega com esse discurso de... eu até esqueci o nome do livro dele lá sobre o fascismo. Eu já ia citar o livro do Musley aqui, pensando que porque o nome envolve fascismo também. E vinculando a ideia de fascismo com família, religião, assim como os ideólogos do cinema também têm esse olhar. O fascismo está relacionado a isso, ideias de nacionalismo, Aham. como se, ou seja, de maneira totalmente pueril, se você nem, cara, você nem sabe o que é fascismo. Só que você acha legal essa história aí de pô, ter uma família, ter uma religião. Eles vão te enquadrar como fascista, o ideólogo do cinema lá do começo do século XX, como esse cidadão Humberto Eco, entendeu? Te coloca no mesmo balaio. Você Aí você vai acha ver. maneiro ter uma cor padronizada e usar a bandeira do seu país? Sim, você vai ver, e esse Humberto Eco vai ver, não, mas o cara. Você tem que ler a obra do cara, porque ele estudou São Tomás, a gente já falou sobre isso, que a gente, na verdade, repetiu as palavras do professor Luiz Gonzaga, do Gugu. Tem gente ficando burra lendo São Tomás, então você dizer que o cara leu São Tomás não quer dizer nada, entendeu? E de jeito maneira estamos questionando aqui o valor da obra do São Tomás, né? Que Deus nos perdoe. A gente não tá falando sobre isso. Ele não tem culpa nenhuma com que essa galera Exato, não tem exato. culpa disso. Só que é importante lembrar. Então tem que rastrear antes de ficar criticando, porque a gente tem esse problema, né? Então quer dizer que tudo que é moderno, é novo, é ruim. Não. Assim como também nem tudo que é velho é bom. Entendeu? Tem um monte de filme velho aí que é ruim pra cacete, cheio de ideologia e de esquerda, discurso progressista. Cara, pega pra ver os filmes de propaganda aí, sobre guerras, né? É que o pessoal só costuma falar das propagandas budistas, né? Mas como se os Estados Unidos também não fizesse propaganda. Inclusive se colocando como baluarte O, dos o único aliados, tal. herói. O O único único herói, herói. né? Colocando um monte de ator lá, parece cheio de plástica, com um cabelinho de lado, escovado na guerra, como se o soldado que ia pra guerra tivesse o cabelo daquele jeito e usasse maquiagem. Não, mas Exato. sim, é totalmente possível. Sempre esqueço o nome daquele ator lá. O cara odeia o maluco que fez o soldado nosso. Toda vez. Porque aquilo ali é uma maneira de você denigrir a imagem, entendeu? Aham. A figura do herói de guerra lá. Nunca estudei história, não sei se de fato aconteceu daquele jeito. Provavelmente inflaram a história para colocar nos cinemas e tal. Tudo bem. Mas eu já falei isso. Tem um problema que nem. Outro exemplo aí, o cidadão que comia como chama? Comia a Megan Fox lá que se converteu. Pô, Ah, sim, o Shia é, LaBeouf. nego vive uma vida de merda 30 anos, aí fica 6 meses fazendo as coisas que nem um cidadão de bem, e a galera já fica se masturbando vendo o cara falar. Eu penso assim, eu lembro da história da
de conversões de prostitutas e que a forma de se redimir pelo que fez é ir pro deserto, entendeu? Eu acredito no Deus que faz essas coisas aí. Ah, meu filho, você quer se redimir? Está arrependido? Tá bom. Mas o que você vai fazer para contornar o que você fez? Ah, eu vou fazer videozinho com um padre É, é. falando bem da missa tridentina. E daí que você fala, até atriz da Globo fala bem da missa tridentina, velho. Até a atriz da Globo fala. Se você pegar aí, você vai ver até aquela. É a Rita Lee? Não lembro se era a Rita Lee que Não, fala. não, não, não. Rita Lee também Não, não, pô. não, É a Cássia Kiss. não. Mas tem vídeo, salvo engano, da Rita Lee falando que frequentava a missa tridentina. Não lembro se Aí, era a Rita Lee, era uma dessas cantoras aí de cabelo colorido velha. aí, então, Falando que e a Rita Lee, pô. falando, falando que já frequentou, parece que a família dela era católica, que a época dela, né, que ela é velha pra cacete, a época dela era celebrada a missa tridentina, ela achava tudo aquilo muito bonito e que tava questionando aí as missas novas, né, negócio de bateria, tambor, essas coisas aí. Eu era para me chamar Bárbara. Meu pai nasceu em Santa Bárbara do Oeste, que é o interior de São Paulo. E ele sempre gostou desse nome. Mas aí, minha mãe, coitada, minha mãe assim, olha, ai, Bárbara é lindo, uma virgem mártir, uma santa virgem mártir. Meu pai parou, pode parar, vamos mudar para Rita. Rita. Mas é uma santa também, mas casou, teve filhos. Ai, foi ele que escolheu. Não tenho nenhuma religião. Eu cresci frequentando a Igreja Católica quando ainda era em latim. Ainda o padre fazia cerimônia de costas para o povo, né? As músicas tinham os órgãos maravilhosos, né, de tubas, era um som. Então, eu não entendia muito bem o que se falava e eu gostava do teatro da coisa. Eu adorava aquela, né, a coisa dita e o incenso, o cheiro de incenso. Comecei a gostar do fumacê aí. O cheirinho, o incenso que passava. Era uma pena que não podia ter coroinhas, meninas. Então, o que eu pude fazer? Sair de anjinho nas procissões da Semana Santa, que eu tinha o cabelo até aqui. Então, era perfeito. Lourinha, olho azul e cabelo compridésimo, anjo. Né? E minha mãe fez uma roupinha linda e asinha. Era tudo, e eu saía em cima como é que chama? O andor, né? O andor onde levava o Cristo morto, que eu morria de medo, o Cristo morto lá, né? Essa Semana Santa. E tinha o anjinho, né? Que saía assim atrás do Cristo morto, era eu. O anjinho. Então, eu era carregada, olha que glória. Eu era carregada, era um teatro sensacional. E depois de Cristo, eu era a principal, tá certo? Que ele estava morto lá, o anjinho não. O anjinho estava sensacional ali, e as pessoas todas, e aquela procissão, todo mundo, com as velas e tudo. Putz, eu achava genial aquilo. Então, eu cresci na Igreja Católica. Quando fizeram a versão para o português, aquela reforma que teve, infeliz pra caramba, fizeram a versão para o português. O padre virou, quero ver a cara do padre. Aí acabou o órgão, não tem mais órgão. Tem um grupinho tocando violão, cantando musiquinha moderna, mas nem morta. Saí e falei, não tem nada a ver com isso. Aí meu pai falou, entendeu agora? Você entendeu agora? E minha mãe, Charles, pelo amor de Deus, não sei o quê, pá, tudo. E aí foi uma coisa de eu ficar mais tendida ao lado do meu pai, dele falar, olha, todas as religiões são iguais.
tem o lado da religião misturada com a política, tem aquela roubalheira, a coisa toda da Inquisição, a coisa toda de não sei o quê, Paraná. Ele destruiu a Igreja Católica para mim, né? Graças a Deus. Agradeço meu pai por isso. Sinto muito pela minha mãe, que ela sofreu bastante. Mas depois ela entendeu que continuava tendo essa coisa da compaixão, do amor, do Deus, né? Puxa vida, eu lembrava, eu sei rezar o Pai Nosso em latim. Pater Nosso, pronto, já foi, né? Fina, não? Rezando e falando palavrão. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuo. Não lembro. Peraí, sanctificetur nomen tuo. Fiat voluntas tuas, sequit in cielo como in terram. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Tarará, tarará. E deriva-lo nos amalo. Amém. Pronto. Mas se vocês deixarem, eu vou falando tudo, mas não paro de falar. Pronto. Então você vê, qualquer cidadão... E aquilo, não é porque o cara acertou, o cara tá falando a verdade, ué. E você vai bater palmo porque o cara tá falando a verdade? Só porque ele é famoso, pô. Porque tem um monte de gente falando a verdade aí que você não fica bajulando. Mas isso vai trazer várias conversões. Tá bom, qual a qualidade dessas conversões? Qual que é a qualidade da conversão desse fulano? Será que ano que vem ele ainda vai ser católico? Esse é o ponto, né? É o E ano outra que coisa, Cacique, só pra amarrar, depois você fala. Não tô questionando. O que o cara faz da vida dele, ele que se entenda com Deus, entendeu? Eu não quero nem saber da vida íntima desse cara. É porque as pessoas ficam divulgando isso e hora ou outra aparece pra mim. Eu quero saber da vida desse cara. Não tem interesse em vida de hollywoodiano. Primeiro, que esse cara se converteu de verdade, a primeira coisa que ele tinha que fazer é assim: eu não vou interpretar um santo. Porque eu não sou santo, porra. Eu não quero manchar a imagem do Padre Pio. Porque eu sou um desgraçado. Eu tava comendo a Megan Fox ontem e hoje eu quero interpretar... Não, eu vou fugir de Hollywood, vou ficar trancado na minha casa tentando me redimir. Nem tenho onde mais guardar dinheiro, não preciso de mais dinheiro. Vou ficar quietinho no meu canto. Vou tentar financiar aí, ajudar a igreja financeiramente, porque eu acho que é a única maneira que esse cara pode ajudar a igreja efetivamente. Eu não sei se ele falando ele vai converter alguém. Porra, velho, tem vídeo do... Assim, o Padre Paulo pra converter alguém, o cara aos meus olhos aí é quase um santo, mas também meus olhos não querem dizer nada. Minha opinião não vale porra nenhuma. Mas já é uma dificuldade pro Padre Paulo converter gente. Aí, porra, achar que ator hollywoodiano vai conseguir trazer conversões reais mesmo, assim, sinceras, por causa dele, assim... Eu acho que, assim, realmente você está sendo religioso, meu filho, porque você está esperando um milagre. Não quer dizer que não aconteça, mas, assim, a gente está esperando coisas, acho que, assim, milagres de onde dificilmente vão sair, assim. Esse é meu ponto de vista, sabe? Aqui é apenas uma opinião. Mas diga, Cacique. Não, mas é exatamente isso, né? Além do problema ser sempre o ano que vem, eu particularmente sempre espero o melhor das pessoas. Mas a gente já tá acostumado com essa galera aí que vai lá, faz uma ceninha ali e tudo mais. Em algum momento. Mas outra coisa, né, Cacique? Amarrando aí, ó. Uhum. Você, por exemplo, você não conhece o cidadão. Você tem que esperar sempre o melhor, cara. Você não conhece, cara. Você não tem maneiras de julgar. Então, só que também não somos inocentes e vivemos no mundo pútrido. Exatamente. Nós temos um histórico do cara que ele também nem se encarrega de esconder, entendeu? E estão colocando um cara num patamar que nem o professor Olavo, pô. Queriam canonizar o professor Olavo, não sei o quê, que eu acho que é uma coisa que, que eu nem vou dizer pouco, eu conheço muito bem o professor Olavo, eu já fui aluno muitos anos, me considero aluno até hoje, já li um bocado de livro. Eu acho que nem ia querer isso daí, entendeu? A família não queria isso também. Então tava exagerando. E querem fazer uma coisa em outro grau parecida com esse cara. É isso que é absurdo. Mas continue.
Exatamente. E aí que tá, né? Quando do mesmo lugar, do mesmo ano, já houveram outras tantas decepções, né? Que vão lá, que interpretam um papel, entram no meio, flertam de certa maneira com o catolicismo, depois somem, depois desaparece. Sempre tem o ano que vem, né? Ou seja, é você se perguntar se a mudança foi de fato definitiva, se aquilo significou algo, ou se aquilo ali é só pelas câmeras. É bonito ver, de certa maneira, pelo menos me encanta um pouco, a experiência de gente que é leiga entrar em contato com aquilo que existe de mais elevado dentro do catolicismo, né? Espiritualmente Sim. mais elevado, que é a missa. Ainda mais a missa tridentina, né? Então, Aham. é bonito ver o cara se fascinando com aquilo ali. E é Aham. empolgante. Mas fica a pergunta: Mas por quanto tempo vai durar? e vai ficar na superficialidade, porque ele tá na superficialidade, ele tá Exatamente, nas aparências da religião. exatamente, E se exatamente. esse cara, e se esse cara fosse numa missa que é celebrada na China, escondida, com um sacerdote e 3 negros ali, pobre, Sim, sim. fudido, sem dinheiro nenhum, que não tem nada de ouro, eles estão numa garagem celebrando a, o, o sacrifício. E aí? Esse cara ia falar as mesmas palavras? Então a Será gente que tem que vai ver, será entrar que ele não é fruto da mesma coisa de maneira diferente do que muita gente sofre hoje em dia nas igrejas, que é eu estou aqui porque eu me sinto bem. Eu sinto uma coisa quando eu estou aqui. A religião é isso também. O problema é, as pessoas sempre param aí. A religião não é só isso. A religião é se mortificar, é jejum, é, é dar esmola, ter compaixão. Aí podem até nos acusar falando assim, mas vocês não estão tendo compaixão com o cara. Ô, meu filho, para com isso, entendeu? Nunca ninguém aqui falou que era santo, entendeu? Nunca ninguém falou que era santo. E eu volto sempre àquela questão. Eu sinto muito. Mas o que esse cidadão era até ontem atrás, se o Padre Pio visse ele ia tomar um tapa na cara. E quem, É, não, quem fala o contrário é porque não conhece a história do Padre Pio. Se o Padre Pio mandava mulher que não se arrependia, que era católica, andava de véu, mandava pra casa chorando, imagina um pagão desse aí que se converteu recentemente. Então, cara, vamos lá, devagar. Só pra gente não cair no falatório geral, né, Cacique? Que esse rapaz tenha se convertido realmente, que seja honesto e que Deus ilumine a caminhada dele. Não vamos fazer como a maioria, né? Que vai ficar falando assim, não, tomara que dê errado tudo, que esse filho da puta volte a comer a Megan Fox amanhã. E só pra gente falar assim, olha, a gente tava certo, tá vendo? E esfregar as mãos assim, dizendo que que nem canal Big Tal, cara. Que nem é, canal Big Tal, exatamente assim. é o tesão pela desgraça alheia. Exato. Pelo contrário, eu espero que eu esteja errado na análise e que esse cidadão aqui faça daqui a um tempo eu me redimir aqui e venha pedir desculpas publicamente. Tomara, né? Tomara, pô, tomara, Se você tomara. gosta, você que gosta aí do ator, tal, que reze por ele, pô. A gente sempre, Espera aí. de certa forma, nós rezamos sempre pela conversão das pessoas, né? Para que sigam, pelo menos, sigam alguma religião de maneira séria. Aí, mas você que é fã do cara, coloque o nome dele nas suas intenções. Quando o cara acho que vale a pena, né? Quem sabe aí Deus te ouça. Quem sabe é realmente isso que ele quer e isso não é meio marqueteiro da parte dele. Mas Lembra que ele salvou a Terra vezes consecutivas na saga Transformers. puta que pariu. Transformer Desculpa. é um filme que não deveria existir, cara. Ah, não, não, ei, não dá, não dá. Transformers é muito bom, cara. É muito bom, para com essa merda Puta aí. que pariu. O cara gosta de filme de robozão, que é um caminhão virando um robô. Sim. Desculpa se o senhor é cinéfilo e fica se importando com paleta de cores, com ângulos e câmeras, coisa Não, de porque game. isso daí só serve só pra mexer com o psicológico da galera. Eu não me importo muito com isso, não. É que eu não gosto Eu volto a dizer, não quer dizer que tudo que seja novo seja bom, mas eu não gosto dessa ideia de destoar muito da realidade, entendeu? Que nego daqui a pouco fica com as ideias assim, olha, não sei, né? Mas quem sabe daqui uns anos, com o avanço da tecnologia, eu não posso ver
meu Bumblebee aqui na minha garagem, cara. Eu Não, não mas sei. Certa vez o meu carro falou comigo. sim, e eram drogas. Eram drogas. Não, mas o pior, cara, é que de certa maneira tem os caras que provavelmente pensam isso aí quando enfia a Alexia dentro do carro ou coisa do gênero assim. Porque é a glorificação da tecnologia, né? Então, existe um certo fascínio com a robótica a ponto de que ela se torne algo do tipo assim. Só que, porra, um Transformers é uma arma de destruição em massa. Você não vai ter isso na sua casa, cara. Segura. É igual os caras que ficam se masturbando em torno de viagem espacial. Ele realmente acredita que ele vai ser o próximo a ser levado pra Saturno, entendeu? Pra Plutão. Não, Plutão não. Ele Pra vai, Júpiter. ele vai povoar, ele vai povoar Marte com Exato. com a asiática. Por sinal, o passatempo aí para quem tá se divertindo muito com eleições. Poste uma foto do Carl Sagan com o título Bolsonaro 22. Isso é muito bom. Você vai deixar a turma muito puta. Porque o Carl Sagan é um dos top cientistas, né, da juventude, que é um racionalista e tudo mais. Tem várias teorias e coisas do gênero. E ele tem alguns escritos acerca da questão não só de vida, né, extraterrestre, como principalmente de você poder alcançar a outros planetas. Você sair do limite da Terra, né? É um dos maiores inimigos dos terraplanistas, cara. Provavelmente, provavelmente. Mas, pois é. E aí, assim, Ô, Cacique, é incrível como você conversar Por mais absurdo que as pessoas achem a teoria da Terra plana, é mais interessante você conversar com qualquer terraplanista do que com esquerdista, cara. Tenho certeza que, por mais que porra, você discorde do cara da Terra plana, o cara, ele não é monotemático, ele sabe falar sobre vários assuntos e provavelmente vai falar pra você muitas coisas inteligentes. Por mais em que algum você não... momento vocês vão estar falando sobre Nephilim, cara. Vai ser muito bom. Em algum vocês vão estar. Agora, mano, não, cara, e aí que tá. Tu não consegue, tu não vai terminar a conversa puta. Não vai, não vai, não vai, não vai. E aí que tá. Quando você fala com quem é esquerdista, todos os papos te cansam. Porque todas as coisas que eles têm a falar são coisas que você já ouviu nos últimos 8 anos, entendeu? Não muda, não muda, não muda, não muda mesmo. E aí é chato de novo você ter que estar ouvindo, porque o capitalista materialista, ele vai lá e deturpa todo o mercado, e abusa dos corpos e transforma esse patriarcado machista em algo extremamente opressor e dominante. Aí você fica olhando assim, não, cara, você só está repetindo o discurso. O indivíduo não consegue olhar para a realidade e perceber que talvez só a pronúncia do patriarcal no momento em que a gente vive agora já é algo absurdo. Que poder o homem tem, cara? Cara, ô Cacique, mudando de assunto aqui, mas como tu mencionou, mais uma das coisas que está no nosso projeto futuro lá, que aqui a gente vai dar o nome de Projeto Almanac na falta de um nome melhor. Falta de criatividade. É, tem não sei se foi uma série, foi transmitida até aqui no Brasil, acho que foi o SBT que transmitiu, chama V. Tem um V, a Batalha Final, e apenas V. É de 1983. Que basicamente, eu acho que foi um dos primeiros, assim, filmes, séries, que colocou de maneira explícita, assim, uma invasão, uma invasão alienígena, de maneira, pelo menos num primeiro momento, de maneira mais diplomática, digamos assim. E literalmente eles chegam no planeta Terra, chegam uns representantes, um pequeno grupo de representantes, e se infiltram, tal. Chega um momento que tem uma bizarrice lá de uma terráquea, digamos assim. O ser humano tem relações com um alien lá, e eles têm um casal de filhos, assim, gêmeos, Que só pariu. que um é um alien, outro é um ser humano, e o alien vem a morrer.
E eu achei bem bizarro, assim, porque eles, exteriormente, eles têm aparência de seres humanos, mas por dentro, aquilo é apenas uma espécie de camuflagem que eles usam com a tecnologia lá deles. E eles têm a aparência dessa teoria aí que vivem disseminando pela internet, cacique dos. Ah, os reptilianos. Exatamente. Eles Sim, têm sim. a aparência assim, de reptiliano. Mas que eu mais achei interessante, assim, é que os autores têm aquele negócio lá de você passar uma mensagem, tudo é muito conceitual, e eles queriam passar a ideia de, olha, veja como eles podem se infiltrar, porque eles chegaram aqui com um discurso de, olha, eu quero ajudar vocês, nós queremos ajudar os seres humanos, vamos oferecer nossa tecnologia e vamos ajudá-lo. E como eles passaram um discurso, eles dominaram as rádios, as TVs e depois tomaram o poder e tal. Aí os espertinhos quiseram passar aquele discurso, tá vendo? É assim que os regimes fascistas entram e convencem as pessoas na sociedade. Meu Deus. E é uma série aí de 1983. E nego fica espantado quando vê isso em 2022. Fica achando, nossa, estou indignado. Eles estão tentando doutrinar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Cara, pera, respira. Isso já está sendo feito há muito tempo e não sei se. Não chora. Não chora, vou te falar a verdade, hein? Não chora. Você não pode fazer absolutamente nada. Pelo menos não o que você gostaria de fazer. Quer virar deputado? Quer dizer, você pode até fazer. Quer virar deputado, prefeito, sei lá o que você quer fazer aí, mas não vai ser muito eficiente. O que pode ser feito, provavelmente você não quer fazer. Que, tipo, ensinar seus filhos do jeito certo, ajudar um amigo seu ali. Você acha que não é eficiente? Você acha que isso não resolve? Você acha que o que resolve. Sendo que foi exatamente isso que eles fizeram. Era um professor ali pegando uma sala de aula e colocando a sementinha ali. Ó, Foucault é legal. Simone de Beauvoir. Olha, os homens são opressivos, entendeu? Eles gostam de deixar a mulher dentro de casa, entendeu? E não é bom isso daí de ficar dentro de casa lavando um prato. Não é legal. Ó, esse negócio de casar é meio ruim, hein? Foi exatamente isso que eles fizeram. De pouquinho em pouquinho, né? A galera conhece, mas acredito que as pessoas saibam bastante sobre isso, né? Tipo, marxismo cultural. Só que uma coisa que eu acho que muita gente não sabe é que a escola de Frankfurt se baseou muito, mas muito mesmo em Hollywood. Porque o cinema, volto a dizer, cinema é uma das coisas mais eficientes para propaganda, velho. Porque virou o que o cidadão que eu mencionei mais cedo lá, o Eduardo Giada, aconteceu o termo que ele usa realmente é muito eficiente. O cinema, assim como o futebol, assim como o futebol, os grandes esportes, viraram o ópio do povo, vamos dizer assim. E o que é mais bizarro na história do cinema, assim, é que você vai ver que o cinema, ou pelo menos o cinema falado, ele começa a fazer sucesso com muita gente que era imigrante, que não sabia falar inglês. E que parece também que é muito bizarro até hoje que as pessoas que mais gostam dos artistas americanos não são americanos e não têm afinidade com a língua inglesa. Óbvio, hoje tem todo o trabalho de dublagem e tal, mas é muito estranho que parece que os americanos fazem mais sucesso fora dos Estados Unidos do que tem artista americano que pode sair assim na rua pra dar um rolê de boa e, tipo, vai ter um ou outro nego que vai pará-los pra tirar foto, mas se vier no Brasil. Isso é uma pergunta interessante, porque como a gente está daqui, do lado de cá, a impressão que dá é que literalmente todo e qualquer artista americano que existe é bem visto em todos os cantos do mundo. Mas você não sabe qual é a repercussão e qual é a validade dele dentro do próprio país. Sim. E aí vai perguntar, né, o que será que americano está consumindo agora? Quem são os artistas pop deles que ele realmente gosta? Será que o americano sofre do mesmo problema que talvez outros cantos do mundo também sofram, que é a invasão do BTS, a porra da boy band coreana dominando cada canto?
E isso, aí eu acho que entra a questão, pô, por que que você tem que aprender? Se você não tem nenhuma pretensão, assim, em relação a trabalho, essas coisas, em aprender outro idioma, você não quer morar em outro país, mas daí que tá a importância de você, um dos pontos, né, que tá a favor, em defesa de aprender o inglês, pelo menos saber ler e entender a linguagem oral, porque você vai direto na fonte. Notícias americanas, pensa, vamos lá, começando do começo. Se os jornalistas brasileiros mentem sobre o que acontece no Brasil, vocês acham que eles vão falar a verdade sobre o que acontece fora do Brasil? Porra, porra. E aí eu me lembro dos caras citando Deutsche Welle como fonte argumentativa para incêndio na Amazônia. Puta que pariu. E aí perceberiam também, talvez a idolatria aos outros países diminuiria também no sentido de falar assim, putz, velho, os caras estão depreciando muito o Brasil. Vamos ver o que os caras estão falando do Brasil, além de samba, carnaval e praia. E E bunda da Neymar. Você vê, pô, os caras não param pra falar bem nada do Brasil, pô. Tudo que eles elogiam a gente não gosta, velho. Exato. Tudo que eles acham que é bom não é bom. Eles não sabem. Tipo, favela. Mano, não é bom a favela, velho. Tipo, não é legal morar na favela. Não é o Rio de Janeiro, não é legal. Ou seja, assim como nós temos um olhar totalmente distorcido, os caras também, pô, têm um olhar totalmente distorcido. Até porque eu arrisco dizer que eles não têm interesse nenhum em aprender português. E Ah, também não adiantaria muito, né? Se eu ler notícias do Brasil em português, não vai te ajudar em muita coisa. Aí que tá, quem tá fazendo um trabalho sistemático disso? Volta àquela questão que a gente sempre fala. Os jovens aí nasceram anos 2000, galera de pior ainda, 2010. Qual vai ser a noção histórica da galera? Primeiro que todos os livros de historiadores aí mainstream e tal que vão parar nas escolas, que falam sobre tempos vamos colocar assim, do século 17 para trás, nossa senhora, meu cara. Deus do céu, é tipo demonização de todo o cristianismo. Sim, sim, sim. Está, se não, na época do ouvinte, né? Seja ele já tem terminado o seminário recentemente, ou tá terminando, já é ruim, cara. Já é ruim. Moleque, para a próxima geração, ou então para essas crianças que já estão crescendo agora, vai ser muito pior. E aí que tá, de novo, né? Basicamente, a gente quem carrega o fardo da história, do conhecimento histórico, tanto aquilo que a gente aprendeu no resquício de livros bons, que ainda tinha por aí, tanto aquilo que a gente está vendo e vivenciando agora, mano. Cara, Sim. boa memória é importante ter. O Porque, exercício de memorizar as coisas vai ser importante, cara, porque é você que vai ter que contar para os seus filhos como é que de fato foi. sim. Ô, Cacete, uma coisa, eu acho que em algum momento que o ouvinte deve ter pensado que assim, que eu abomino a senhora Ana Campagnolo. Não é isso, eu não tenho nada particular, já acompanho o trabalho dela, não acompanho mais há muito tempo. Eu acho que é uma boa pessoa, assim. Olhando de longe, eu acho que é uma boa pessoa. Não a conheço, né? Em certo sentido, o trabalho que ela fez foi muito importante. O livro que ela escreveu. No meu ponto de vista, foi muito importante. Eu só não acho que o tema seja tão importante assim. Sabe? Feminismo. Porque eu acho que muita gente escreveu sobre isso. Mas tem o outro olhar da coisa. Se você olhar por vários olhos. Muita mulher aí deixou de. Se tornou talvez algo pior ou menos pior por causa de que leu o livro dela. Isso é verdade. Talvez no idioma, em português, um autor brasileiro não tinha tratado devidamente esse tema? Talvez. Mas o que eu quero dizer com isso? Só foi um exemplo. Não se apeguem ao exemplo. A gente precisa de gente interessada nos mais diversos temas, pô. A galera vira muito monotemática, sabe? E parece que todo mundo fica se interessando só por esses assuntos, tipo política. Cara, com o tanto de gente que tá escrevendo sobre política e falando sobre política, precisa de mais um, velho.
Agora, por exemplo, que nesse trabalho que a gente tá fazendo aqui, não é vanglória nem nada. Mais uma vez, é só um exemplo. Quem fez um trabalho no Brasil de estudar a sério o cinema? Só tem esquerdista e vagabunda falando de cinema, velho. Sim. Às vezes os dois, né? Uma vagabunda e esquerdista. Não, entendeu? Tem vários outros temas, pô. Tipo, que vem à mente agora, sobre aquecimento global, tinha um cidadão aí que apareceu, que tava falando, olha, esse negócio de aquecimento global não é bem assim, Sim. mas também não sei se escreveu alguma coisa, falou, também não sei se sumiu. Eu acho que eu sei quem é. E olha só, o desgraçado sumiu tanto que eu não consigo nem lembrar o nome dele, mas eu acho Não que eu lembro sei se é quem é. Ricardo Felício. Porra, é Não. Ricardo Velícia. É Ricardo Velícia. É um cara de cabelo branco. Eu não lembro, velho. Acabamos de falar de memória aqui, pô. Tô fodido. Mas é isso aí, cara. Mas eu sei quem é, eu sei quem é. Ricardo Felício. E eu Ó, nunca mais vi. Tem por outra exemplo, parada falando sobre meio. Olha aí, o outro falou castanha ali. Mas tem outra parada também, que é essa de meio ambiente. Tem os próprios livros do Tom Bertrand, pô, da Revolução Verde e tudo mais. sim, tem O, o- o pessoal que fica falando do Enéas e tal. Tenho muito apreço pelo Enéas, aprendi muita coisa, ouvindo e lendo o- os manifestos dele lá, aqueles livretos curtos. E por causa do Enéas, que eu conheci o Bautista Vidal, que ele tem um livro muito bom que eu não tive a oportunidade de ler. Mentira, eu tive a oportunidade, eu fui preguiçoso pra caralho, não terminei de ler, mas chama O Esfacelamento da Nação. E a galera aqui, pô, que grafeno, Amazônia, por que essas porra é importante? O Enéas vivia falando isso aí. Bom, uma das maneiras de saber um pouco mais sobre as riquezas naturais do nosso país é lendo Esfacelamento da Nação do senhor Bautista Vidal, que infelizmente faleceu e que Deus o tenha, né? Continue, Cassiano, enquanto eu vou ainda, procurar o professor aqui. esse é um exemplo, pô, do próprio Bautista Vidal, que é quantas pessoas relevantes, pelo menos do nosso lado, tratam sobre o mesmo tema que ele escreveu. Quantos dessa nova ascensão da onda conservadora aí, cooptada pela Brasil Paralelo, Tais falou sobre o tema, escreveu algo importante sobre ele, deu uma aula ou deixou material para que as futuras gerações pudessem estudar. Cara, não tem. Mas os caras sugaram o máximo que puderem, continuam sugando do feminismo, cara. Puta merda, entendeu? Quantos? E quando você tenta fazer isso por conta, cara, você só vai bater em esquerdista. Se você tenta estudar o meio ambiente por conta, você só vai achar a agenda da ONU. Não vai ter um maluco para te orientar de maneira correta, sem usar discurso ou o que que seja. Sim, que As, nem as ó, pessoas que existem, você vai ter que garimpar e contar no dedo. exatamente. Que nem vai sair um vídeo especial aí, a gente vai homenagear as mulheres no Dia das Bruxas, muito amor no coração. A gente vai falar um pouco sobre o que foi a dita perseguição. De uma maneira um pouco diferente, porque apesar de ter esse assunto, por exemplo, tem alguns católicos que falam sobre, só que ainda é os católicos falando para católicos. Não tem um grande público ouvindo isso aí. E eu não sei se existe algum livro especificamente sobre isso, escrito por brasileiros sobre isso daí. Eu sei que a gente tem o professor Ricardo da Costa, que é o maior cidadão aí, cidadão que mais estudou sobre período medieval, professor brasileiro, professor Ricardo da Costa, quem não conhece, pesquise aí. Só que também é um professor que fala para um nicho muito específico. Eu acho que aí que tá o problema. Essa galera, o vídeo de Iago Martins, podcast inteligente lá, os cacete, isso daí chega para todo mundo, entendeu? Chega pro ateu, gnóstico, agnóstico, católico, o protestante evangélico, O Léo chega para todo Mastral, mundo. o maior bruxo do Brasil. E aí que tá, o que é essa tal guerra cultural que os caras falam? Que é isso? Volta a questão que a gente sempre fala. Ah, você aí que assina Amazon Prime, você está financiando. Para, cara.
Para com isso. Para de ser filho da puta, velho. Para de falar que o cara que usa o navegador Google, que ele está financiando aborto, velho. Você não tem medo, não, velho, de ficar falando, de acusar as pessoas de uma coisa tão grave assim, velho? A galera perde a noção da parada. Ah, então beleza. Eu tenho que me fuder, comprar lá da livraria, em aspas, católica, que tá vendendo o livro R$ 30 mais caro. Eu que sou um pobre fudido. Só porque você quer, porque senão eu vou estar financiando aborto. Tá bom, cara. Depois eu me entendo com Deus. Mas vai tomar no seu cu. Essa é a mensagem de amor que, que eu tenho pra falar pra você. Você acha que eu vou me afundar em dívida, comprar um negócio mais caro que você tá falando isso pra mim? Ah, tá bom. Você quer falar de empresas que financiam. Quantas empresas financiam isso? E as empresas que nem você sabe que financiam isso? Quais empresas não financiam esse tipo de coisa? A galera acha que, beleza, resolvemos o problema. Então os católicos vão. Sabe o que vai acontecer? Os católicos vão ficar mais pobres. É isso que vai acontecer. É isso que você tá falando para as pessoas. Quando você fala assim, olha, deixa de fazer isso porque essa empresa. Você vai parar de comer no restaurante da comida que você gosta porque aquele restaurante lá financia. É o meu pensamento dos esquerdistas, velho. Vou parar de frequentar academia tal porque eu apoio o Bolsonaro. Dá 3 meses, o cara, porra, tô apertado, não dá pra pagar aquela academia que custa o dobro dessa daqui. Vou voltar pra lá com o rabo entre as pernas. Porque essas coisas não funcionam. Sabe o que você devia pensar? Por que nenhum grande empresário aí, religioso ou não religioso, mas que tem um olhar mais conservador, por que ele. Um exemplo. Por que ele não compra a Amazon? Porque a estratégia da guerra cultural que o professor Olavo falava é justamente isso. Pô. Você não tem que falar que tem que fechar a Folha de São Paulo, pô. A gente tem que comprar a Folha de São Paulo e publicar todo dia texto falando mal do Lula, porra. Que é uma coisa que o Lula, a partir do momento que o Bolsonaro foi eleito, o que a esquerda fez? Vamos assumir nossa derrota, que o Bolsonaro faça uma boa gestão. Foi sim, foi Aham. sim. Os caras não descansaram um dia. Eles não descansaram um dia sequer. Mas você é polidinho. Você dorme totalmente coberto com seu pijama da Polo Ralph Lauren, porque você não quer escandalizar os anjos. Quando você vai tomar banho, você não toma banho totalmente pelado, porque o seu anjo da guarda está te vendo. Ele pode te escandalizar vendo o seu corpo nu. Ah, meu filho, para com isso. Se você quer ser esse tipo de gente, veja bem, eu não tô falando mal da galera que é mais. Que é religiosa, que o pessoal fala que é religioso ferrenho, né? Que é chato. Olha, você não pode falar palavrão. Eu tenho até admiração. A galera que é da Fraternidade São Pio, por exemplo, é meio assim, tal, é rígida mesmo, não sei o quê. Não fala gíria e não fala palavrão. Eu tenho um apreço por eles, entendeu? Só que se ele falar um negócio desse pra mim, eu vou ter que mandá-los tomar no cu do mesmo jeito. Se falar um absurdo desse. Tá? E eles não vão se envolver na guerra cultural. O trabalho deles vai ser rezando, tal, beleza. Agora, guerra cultural não é assim que funciona. Os caras vão jogar sujo. Lembra que, assim, que aquilo que a gente falou dos esquerdistas do passado, esquerdista de hoje em dia? Ah, temos que respeitar a opinião contrária. É, cara, a opinião do cara envolve em matar pessoas como você. Você lembra, Cacique, daquela frase? Para esses caras que eles precisam a um bom paredão. Eu lembro, eu não esqueço disso, eu não esqueço disso. Isso é um detalhe importante que você acabou de apontar. Todo e qualquer discurso que visa amenizar conflitos, que visa amenizar brigas, que tem essa questão do nenhum, nenhum outro, é tudo vertente liberal. E toda e qualquer vertente liberal vai se submeter a governo mundial, vai se submeter à ONU, vai se submeter a poderes estrangeiros. Liberdade individual. Falou. Aquela história lá, vou Exatamente. deixar. O que tem em liberar maconha? Que tem? Cada um tem que ter a liberdade para fazer o que bem entende. É muito Sexo mais livre. humano. Até a filha dele aparecer com HIV. É Aí eu muito quero mais ver. humano você retornar aos caras querendo pegar comunista na porrada e comunista louco com molotov na mão querendo tacar nas pessoas. É muito mais humano essa relação do que essa palmolescência do caralho
Não, nem direita, nem esquerda, não vamos nos envolver e tudo mais. Porque é a domesticação de todo e qualquer espírito. De você ter esperança numa espécie de um futuro melhor, de você realmente acreditar em algo que é maior do que a sua própria vida, pô. Se isso é tirado das pessoas, acabou, você castrou o espírito delas, entendeu? Então, É só você parar pra pensar aquilo que a gente falou. Pô, cara, você pode falar sobre determinados assuntos que esse espectro aqui geralmente aham, defende? Você pode falar sim. mal dessas coisas? Não. Como que você quer falar que você pode conversar com o cara? É aquilo, você vira um cuzão castrado. O que você defende é abominável pro cara e se ele puder, ele te prende ou ele te mata. Mas você quer falar assim, não, eu não te prenderia nem te mataria porque eu sou um santo. E sabe qual que é pior disso? Que o cara não é santo, entendeu? Que é aquilo, volta a dizer aquilo. Se um santo visse uma feminista fazendo aquele tipo de coisa com a imagem de Virgem Maria e com o crucifixo, eu tenho certeza que ele não ia falar isso. Olha, meu filho, tudo bem, eu ainda respeito o seu posicionamento. O quê? Você acredita que um santo respeitaria uma pessoa que blasfema a imagem da Virgem Maria e de Nosso Senhor Jesus Cristo? Acabou, velho. Como que uma pessoa pode falar em nome do catolicismo, do cristianismo desse jeito? Como as pessoas não se indignam com esse tipo de coisa? Tudo bem um padre, um sacerdote ter um posicionamento às vezes dentro das missas, um posicionamento ameno, porque ali é o rebanho dele. E ele quer converter algumas pessoas ali que não se converteram ainda com sinceridade. Então, às vezes, ele tem que ter um discurso meio ameno, sim. Até porque quando ele entrou naquela paróquia, e veja bem, eu tô repetindo as palavras do professor Gugu, sempre recomendo, pô, você quer aprender a... Você quer levar a religião a sério, pô? Assina o ICLS lá, veja as aulas do professor Gugu. Entendeu? Eu não conheço ninguém que entenda mais desse assunto do que ele, certo? Mas beleza. Então, tinha bateria na missa lá. Tinha tambor. Tinha cada porra, terreiro. O terreiro dentro da missa, entendeu? Dentro da igreja. O padre conseguiu tirar isso. Só que ainda tem um negócio meio feminista lá, que tem um monte de mulher no altar. Dá pro cara revolucionar. Ele melhorou um pouquinho. E se ele começar a causar muito transtorno, o bispo vai mandar ele para outro lugar, entendeu? Aí entra um teologia da libertação lá e traz a Umbanda de novo, espiritismo, é um negócio ecumênico lá e acabou. Então, em alguns sentidos, em alguns lugares, ambientes, faz sentido. Agora, no que essa galera quer se meter, que é a tal guerra cultural, não dá pra ter esse discurso assim, em cima do muro um exemplo aqui, uma pessoa aí de estatura um pouco inferior à média nacional dialoga com ateus. E talvez até chame de irmão de batalha. Mas às vezes o próprio professor que o ensinou muitas coisas, ele ataca e queima livros e coisas do gênero. Consegue entender como, com um lado que poderia arrancar a cabeça, ele quer ser amigo. E o lado que, por mais que o xingasse e discordasse de várias coisas, eu tenho certeza que nunca o faria um mal propriamente dito. Mas continue, Cacique. Esse é o episódio desabafo. É o episódio. Foi mal, galera. Fiquei ausente, voltei, E tô o, o, puto. ja- o- é, o japonês, dê um alô, as pessoas estão com saudade de você, você está aqui. Faz muito tempo que o japonês não aparece. Ô, japonês, você vai ser o cara que vai quebrar o clima hostil aqui? O que você tem feito da vida, japonês? O que você tem lido? Fora Nietzsche. Fora Nietzsche, pousar, eu tava lendo. Eu chegou agora o livro do Fyodor Dostoevsky, o Niektochika, sei lá, Nie alguma coisa. É da menina que tem um padrasto abusivo. Relacionamento hostil, tô brincando. Você E tá eu tô lendo o lendo também um pouco livro. do Eugênio Grandet, mas eu tô meio dentinho com ele. Quer dizer que você vai começar a ler o livro da primeira e da história. É Primeira isso mesmo.
primeira Egeu russa. É, esse é o. Muito bom, cara, muito bom. E qual foi, ô Cacique, falando na Rússia, qual foi o desfecho da história da filha do Dugin? Poxa, Não cara. teve um desfecho, né? Talvez não tenha tão cedo. Assim, de novo, tudo indica, né, que foi de fato a ação da OTAN, só que não parece que foi algo que era armado pro professor Dugin e pegou a filha dele. Não, parece que era para ela própria, porque aparentemente a Daria Dugina, né, ela era mais relevante do que o pai. Em que sentido? A Daria Dugina, ela era jornalista, né? Acho que ela era apresentadora de jornal, coisa do gênero, e ela dava as opiniões dela publicamente, em rede nacional e tudo mais. O professor, o Alexander Dugin, ele era um cara muito mais reservado, mais dado aos livros, mais dado às aulas que ele dava, né? Aos estudos e tudo mais. Então, tipo, ele não aparecia muito publicamente na televisão, dando opinião, coisa do gênero. Não. Ele era mais centrado e reservado na dele. Aí, isso aconteceu com ela e, cara, a coisa foi feia, né? Foi feia porque é quase como se. Eu não sei. Pior que eu não sei nem o nome de uma jornalista relativamente boa, interessante, cara. Não sei. Eu acho que eu vou pegar o pior exemplo de todas. Me perdoa, Dária Dugina. Isso é tipo se tivessem dado um tiro na Zoe Martinez, entendeu? Aquela mina que era cubana e veio pra cá. Ué, desculpa, mas esse é o único que eu lembro, cara. Se não fosse ela, eu ia falar da Prioli. Mas, enfim, é como se tivessem dado um tiro numa dessas aí, entendeu? E aí aqui no Inclusive, Brasil, Cacique, a gente tem que fazer a parte 2 lá. Booktubers matam mais que a guerra. eu, eu adoro esse título até hoje, cara, porque é muita verdade, não tem como. Toda vez, cara, toda vez. Tipo, beleza, tamo lá, eu tô curtindo o conteúdo do YouTube na madrugada. Aí aparece do nada vídeo de Booktuber, cara. E é cada uma com uma expressão mais séria que a outra, falando de um livro totalmente nada a ver, que você nunca leu na vida, e que se você lesse, você esqueceria pelos próximos 3 meses muito rápido, entendeu? Cara, você vê que assim, eu acho que se ela fosse assim, "Gente, se você tivesse que se desfazer da sua coleção de livros e terminar com seu namorado, Meu uma Deus. das duas coisas que você escolheria? Namorado, o quê? Você vai matar sua família ou você vai se desfazer da sua biblioteca? Ela já tava se despedindo, dizendo tchau, Elas mãe, falam tchau, pai. com um prazer, assim, erótico dos livros. Gente, eu tenho esse livro aqui, do Machado de Assis, é uma edição. Ah, eu não vou conseguir ouvir isso por muito tempo. Não dá. Eu sei que o japonês ficava vendo o vídeo dessa galera aí pra descobrir uns títulos legais pra poder Sua comprar. filha vai ser leitora japonês, e aí? E aí? Você vai ser cuidador de planta, mano. Você não vai Puta ensinar a ler e escrever, não, cara? Não, só vai saber o why o trem. E aquilo, um livro que é assim, é certeza que tem na biblioteca de todo booktuber. George Orwell e Aldous Huxley. Exatamente. Ou é a Revolução dos Bichos ou 1984. E São, parece que o Huxley só escreveu isso para as pessoas, né? Só ele escreveu Admirável Mundo Novo. E qual que é o outro dele lá? Fahrenheit é do Orwell ou do Huxley? não, cara, o Fahrenheit deve ser de outro Nenhum autor, dos dois. mas o Huxley tem algum livro importante envolvendo o LSD. Ele escreveu um bocado de coisa, pô. Inclusive umas coisas bem ruins. Ele escreveu um. Eu descobri porque agora que eu tô na minha vida de cinéfilo, como diz o Cacique. Eu descobri um filme aí, putz, envolvendo uma paróquia. Um vilarejo, na verdade, né? Que tinha uma paróquia lá e parece que tinha um bispo meio pervertido lá. E as freiras eram tudo apaixonadas no bispo. Isso na história contada pelo Huxley, né? Sei que inspirou um filme e, como sempre, o filme faz uma crítica ferrenha à Igreja Católica, né? E abusos do clero, como sempre, né? E foi baseado num livro do Huxley. Não me lembro agora o nome do Basicamente livro. o roteiro de Rock Santeiro.
Mas é que é sempre assim, né? Ou nos filmes o padre é uma figura tipo, bem Aham. caricata, assim, bunda mole, que tem medo do demônio, né? Nos filmes de terror. Ou uma figura que abusa de freira ou de criança, né? No Rock Santeiro, né? É uma novela brasileira que acho que passava, não sei se era na década de 80 ou 90, não sei. Mas tinha dois padres. O padre do mal era o padre que ele era mais conservador, melhor, ele era um padre tradicionalista. E o padre maneiro era o padre que jogava bola e dava uns pega na menina lá, que era um padre mais da teologia da libertação. Isso já em 1980, entendeu? Aham. E provavelmente o quê? As nossas mães viam essa novela. Eu acho que nessa novela teve lobisomem também. Eu não lembro, mas acho que teve lobisomem também. Teve mulher lésbica, teve divórcio. Olha aí, ó. O primeiro MK Ultra de novela foi Rock Santeiro. Tudo E o aquilo. pior, cara, é que se você falar com a galera que via novela nessa época, todo mundo acha Rock Santeiro maravilhoso. Porra, novelão. E vão dizer que é a época que a Globo ainda fazia boas novelas. Porque a única memória que eles têm é a memória recente. É a memória das novelas de 2000 de 2010 pra cá. Que já é onde a ideologia, né, a agenda já está sendo muito bem aplicada. Eu lembro até daquela que teve em 2016, que é a clássica frase que a menina vira e fala: Eu não sou mulher, eu sou. Aí os caras metem um corte e bota a fala do Optimus Prime. Muito Que bom. merda, hein, mano. É muito bom. É aquela mina lá que é a transexual. Cara, eu lembro que quando aquela porra terminou, eu tava puto. Que eu tava zoando com meu pai e falei assim: Tá vendo só? Essa porra aí era mulher, aí depois virou homem, e no fim da novela ela termina beijando o quê? Um macho. Era só não mudar de sexo, porra. Aí o papai ficava rindo. Eu tenho que achar aqui o livro do Você Huxley. assistiu a novela? Não, pô, jamais. Ai, jamais, né? Sei lá, tá sabendo. Esse pecado aí eu vou Jamais, levar amigo. Eu tenho memória boa, só apenas isso. Inclusive, ó, realmente o nome do cidadão é Ricardo Felício. Mandei aqui pro pessoal. O engraçado é que colocam numa biografia aqui online dele, colocam que ele é um negacionista do climático. Sim! Claro, é óbvio. A primeira vez que eu ouvi esse cara foi, cara, num podcast, lá em 2019, né, porque tava rolando a parada do foco, era incêndio na Amazônia e tudo mais. E aí ele explicou uma coisa muito interessante, que o maior problema ambiental do Brasil, literalmente, não era queimada, não era aquecimento global, não era nada disso. Era água com cocô, era saneamento básico. Era esgoto a céu aberto e saneamento básico que não tinha no Brasil. E aí, depois disso resolvido, você passava para do chão, para tratamento de lixo. Mas o resto, como essa galera quer, porra, energia eólica, redução do uso de gasolina, carro elétrico, cacete a quatro, isso aí não resolve, cara. Isso aí é só para tirar dinheiro de otário. E quando foi que começaram a usar resgataram esse termo aí, negacionista, né? Agora, Cara, pra bem tudo, perguntado. Bem perguntado, porque eu não lembro deles falarem negacionista antes antes de 2020. as pessoas vão resgatando, né? É que o vocabulário se expande um pouquinho, depois volta para um conjunto de frases ali que o cara nem sabe. A gente já comentou sobre isso, né? O cara fala um conjunto de coisas que ele aprendeu lá, um termo científico e tal, aí ele leu o que significa aquilo, né? Ah, o que que é negacionista? Aí o cara vai falar, é isso, isso, isso. Mas por que que você tá chamando a pessoa assim? Não, ela nega isso, isso. Mas você começa a colocar vários porquês, vai chegar uma hora que a pessoa vai começar a gaguejar. Porque ele nunca viu o cara que ele aprendeu, ou o livro onde ele leu aquilo dali, o site, seja lá onde for, não, não se deu o trabalho de responder questões. Fazer um negócio meio socrático, assim, sabe? Ou usar aquela estratégia do São Tomás na Suma Teológica, de mostrar os principais questionamentos dos opositores
e dar as respostas para aquilo. Eles não fazem isso, porque é honesto fazer isso. Eles não fazem isso. Então, quando você questiona, a pessoa ela começa a dar umas gaguejadas assim. E aí que surge o negócio, fascista. Você é retrô. Eu acho que isso, pelo menos comigo, cara, nunca aconteceu. Graças a Deus, eu me cerco de pessoas ainda assim, em algum grau lúcidas. Eu nunca fui chamado de fascista fora do ambiente cibernético, assim. E nem no ambiente cibernético. Né? E eu também parece que tem gente por aí que é chamada de fascista realmente. No mundo real. Acho que é muito triste ter que se relacionar com pessoas assim. Graças a Deus eu não sou obrigado. Mas assim, de atrasado, retrógrado, machista, essas coisas já aconteceu. Mas essas pessoas só nos chamam assim porque a gente coloca elas na parede. E como não tem o que elas falarem, porque elas não estudam seriamente aquilo. Véio. Elas não estudam de verdade um assunto. Quando você para estudar alguma coisa sério mesmo, você percebe que a coisa é muito. Não dá pra reduzir o negócio e falar, tipo assim, o cara é negacionista. Não dá pra falar isso. Dá pra falar que a pessoa chegou na conclusão errada. Mas que ela tem motivos pra pensar isso. Que você vai falar assim, olha, ele não é o único falando isso. Tem um monte de cara que escreveu sobre isso aí. E eu vou ter que chamar todo mundo de negacionista. Mas é a parada da ideia de você chamá-lo de negacionista como aquele que nega a realidade. Então, negar aquilo que a pessoa está afirmando, ou melhor, que assim, as autoridades estão convencionando que é o correto, significa negar a realidade. E ainda existe dentro do âmago do ser humano a ideia de que aquele que nega a realidade é louco, é maluco. Você deve estar de acordo com a realidade. É um instinto do ser humano que eu acho que ainda está preso dentro dele. Ainda que ao proferir esse tipo de coisa, o louco e negacionista seja você. O cara que tá fora da realidade seja você, entendeu? Eu acho que vai um pouco por aí. Tem essa questão também. Volta a questão das instituições humanas. Pô. Você vai respeitar o que a OMS, Organização Mundial. Pô, velho, você sabe que o mundo já é um lugar bem maluco. Você vai respeitar o que a pior estirpe de vários países está falando? Não dá, mano. Não dá, não dá. Se tem um mundial no nome, velho. Se há pode ver, me parece, agora eu tô tendo um pouco contato com os artigos científicos, mas na minha época de graduação ainda na faculdade, eu fui obrigado a ler um bocado. E você vê que na Organização Mundial da Saúde, os americanos, em certo grau, não, hoje já é um pouco diferente. Mas na época, em algumas áreas específicas, tipo, tinha um negócio lá da Sociedade Americana de Saúde que vale mais do que a OMS em alguns assuntos. Tem vários países que ainda tinham uma certa autonomia antes da pandemia, né? Sim, sim, Não sim, eram sim. submissas. Eu acho que a pandemia serviu para dar muito mais força para a ONU e para a OMS, né? Lembrei da parada da Rodésia, quando os caras, na sacanagem, mandaram amostra de sangue de coelho, gasolina e um monte de coisa para a OMS e todas as amostras que eles mandaram dizendo que era de humano deu como portador de Covid. Aí na semana seguinte apagaram o presidente da Rodésia. É Olha foda, só. amigo. É foda, é foda. Coincidência. Coincidência. Não pode mais brincar. Uma coisa que eu tava pensando, eu não sei, mas sinto o cheiro de ferrugem no ar. Acho que já tem, eu acho que desde o início do ano, mais ou menos, a gente vem conversando sobre guerra, né? E assim, desde o início do ano, antes do conflito russo-ucraniano, antes de toda essa coisa começar, a gente vem conversando e falando, cara, cheirinho de terceira guerra vindo por aí, coisa do gênero assim. A gente vem comentando sobre isso. E quando você olha o momento de agora, é algo meio que semelhante aos prelúdios de 1940, né?
os preludes de 1914, coisas assim. É semelhante. Não sou um especialista para dizer que é a mesma coisa que vai acontecer, mas a sensação é quase que a mesma. E aí eu fico imaginando assim que é interessante, né? Como existe algo de especial na América Latina, não sei. Ou então a gente é muito Jorge mesmo, porque veja só, o hitlerismo esotérico veio começar aqui. Se eu não me engano, não sei se foi no Chile ou na Colômbia, mas lá, tipo, no literal país onde você não tem nenhum traço racial que seja semelhante ao germânico, ou o que é que seja, mas você tem os caras aqui. Aí você tem uma boa taxa de identificação com o fascismo, e assim, não é nem com o fascismo espanhol, ou o fascismo português, coisa assim, é com o fascismo italiano. E você encontra uma boa taxa aqui também, na América Latina, sobretudo no Brasil, sendo que a gente foi para lá com os pracinhas para combater na Itália. Então, muita coisa que é paradoxal ao que deveria acontecer acontece aqui. E aí tu teve toda aquela parada com a Cristina Kirchner, né? Do maluco com a tatuagem do sol negro, sacando uma pistola e apontando pra cara dela pra dar um tiro. Aí assim, né? Não tô falando que é verdade, que aquilo é real, ou que aquilo não foi armado, que o cara de fato era da galera do sol negro, coisa assim. Não tô falando isso. Mas me chama muita atenção o quanto de georgismo tem nessa área aqui. O quanto a gente é maluco da cabeça o suficiente para fazer algo desse gênero parecer ser possível, entendeu? Tipo, Aham. assim, se um conflito, se uma terceira guerra começasse, é provável, dando uma análise, né, pela história, seria na Europa. Porque todas as guerras que começou foi a Inglaterra. Mas é engraçado ver como a gente meio que vai lá, joga, joga um pouquinho de álcool em cima da fogueira e sai correndo, assim, sabe? Faz umas coisas meio absurdas. Eu gosto desse lugar. Eu gosto desse lugar maldito. Eu acho engraçado. O professor Olavo falava sobre isso, né? Que essas ideologias, as seitas religiosas também, elas ganham força no Brasil. Sim. Estão morrendo, já morreu na Europa e vem ganhar força aqui. E o brasileiro é o povo, isso vários professores aí, eu tenho um apreço, que conhecem a cultura de outros países, moraram em outros países, falam que o brasileiro é o povo mais supersticioso do mundo, cara. É o povo mais supersticioso do mundo. Então, tudo que saia desse olhar cristão e Hum. passe uma ideia meio cool, não sei se esse é o melhor termo para isso, moderna, as pessoas querem aderir. E, nossa, para um jovem, fora que a gente tem aquele problema da juventude perpétua, né? Então, o cara. Ainda mais juventude de agora. Exato. Então, é muito legal na sua adolescência, né? Você se sente diferente. Nossa, eu acredito que eu sou um descendente do povo Atlantes. E eu acredito que eu posso me reconectar com eles caso eu faça uma meditação aqui. Eu posso conversar com os mortos numa mesa. Posso Serei o primeiro pardo de Hiperbórea. Pardo em Hiperbórea por mérito. Não, fora que você vê que se você entrar nos grupos aí da vida, você vai ver a galera realmente defende essa ideia aí Tem os da caras, eugenia racial tem os caras que são muito malucos. e miscigenação não deveria existir e tal. Olha, cara, eu não sei, mas eu acho que você vai terminar maluco, entendeu? Você já tá com o É, pezinho lá. porque Dá pra assim, voltar atrás, mas você tá com o você pezinho lá. você dá uma olhada assim e fala, você olha pra vida do indivíduo e você percebe, cara, tem certas coisas que fizeram mais mal do que bem, sabe? Pra pessoa em si que tá entrando em contato com isso. Então você vem e fala, quer saber, cara? Sai disso aí, não olha pra isso aí não, fica longe. Você não vai conseguir estudar isso aí de maneira séria sem enlouquecer, sabe? Então vai Tirar ser um. outra coisa. Lembra aquilo que É, a gente falou com a cicla do. O cara vai, pô, vou estudar e, meu, esse negócio de pornografia realmente é muito,
realmente influenciou muitos jovens, e parece que um certo grupo aí usou isso para acabar com os jovens de um certo país. Eu vou lá, vou ver quem são a galera que grava, quais são as empresas, a origem. Ahá, descobri que é um homem de origem judia. Solucionei todo o problema. A minha investigação foi concluída. Tudo se resume a eles. Não é assim. O cara reduz um problema gigantesco. Aí o que você vai fazer? Daqui a pouco você tá pregando. Aí entra aquela questão. Isso somado à ideia do budismo esotérico. Ahá, ele tinha razão. Matou crianças? Matou pouco. Aí o cara não percebe a gravidade do que ele acabou de falar, cara. Mas pra ele já virou um modo automático. Ou ele vai usar o mesmo termo que o mesmo argumento dos revolucionários da Revolução Francesa. Lembra que eu mencionei lá a história da senhorita que teve seu corpo, a pele do corpo retirada em Sim, praça sim, sim, pública? sim. E os adeptos da Revolução Francesa falaram: olha, alguns ovos acabam quebrando. E nesse caso, vamos falar a mesma coisa. Olha, a gente tinha que pegar um determinado grupo lá, mas infelizmente o Bigode, o Charlie Chaplin, ele acabou quebrando uns ovos aí, eram crianças. Mas fazer o quê? Iam crescer e virar donos de empresas que fazem filmes pornográficos. Entendeu? O cara. E eu acho que esse não é o melhor caminho. Assim, você vai ver apóstolo judeu, você vai ver a Virgem Maria, né? Não sei, cara. Eu acho que você tá indo pro caminho. Não é tão interessante. Se você quiser chafurdar essa lama, é um direito seu, entendeu? Que no máximo que a gente faz é mostrar uma ótica diferente do falatório da maioria. Tentar mostrar, fazer o trabalho socrático lá de mostrar a coisa por outros olhos. Mas você tem que saber o que é melhor para sua vida. Eu já decidi que eu não sei muito bem o que é bom para minha vida, né? Então eu vou atrás dos caras que sabem o que é bom. Vou atrás dos caras que já fazem um trabalho de respeito há muito tempo. Vou atrás de uns caras mais velhos do que eu. Vou atrás de gente que já morreu, mas não em mesa. Não vou na mesa lá do amigo, o discípulo do Chico Xavier para descobrir. Vou ler livro do cara. Mas tem gente que prefere seguir o caminho de podcast, documentários com um certo viés, porque assim como a gente já falou sobre isso, se tem duas raças que mais mentem na história da humanidade é jornalista e historiador. Então você pega, tem um monte você vai naquele History Channel lá, aqueles documentários lá bizarros, tem um monte de coisa, tem informação útil, meias verdades, um monte de mentira. Você acha Muita que coisa ali o é outro fruto lado de não vai. metanfetamina. Pois é. Você acha que o outro lado também está completamente certo? Ou os caras também não omitiram coisas e não mentiram? Você vai acreditar piamente num documentário ou você vai coletar informações diferentes? Talvez aí que seja a parte importante também de você ler, que nem eu tô lendo o Eduardo Geado lá, tô lendo todas as obras do cara, o cara é marxista, socialista, pô, já falei isso aqui. Mas tô lendo porque ninguém que se diz de direita escreve sobre essas coisas, velho. Os caras estão batendo punheta falando de feminismo e marxismo cultural, mas os caras não entendem que é guerra cultural, que o Olavo falava lá. Ah, o Olavo tem razão, não sei o quê. Mas você não faz o que o cara pede, velho. Você não opina só no que você realmente sabe. Você não faz os exercícios lá do COF que ele pediu. Às vezes você tem problema, tem alguns problemas, que o Olavo já deu a solução, ou que outros por aí já deram a solução. Mas você fica achando que não tem solução. Vou dar um exemplo aqui, ó. O professor Gugu falou assim, a maior parte dos problemas que surgem na minha cabeça eu tento resolver.
Na impossibilidade de resolver, ou quando fica em dúvidas na, na conclusão que eu cheguei, eu vou atrás do primeiro cara que pensou isso. Primeiro cara que teve essa dúvida. Porque eu não sei se você sabe, ouvinte, mas você não tem os olhos de esmeralda. Então, provavelmente alguém já pensou a mesma coisa que você está pensando aí agora. Alguém já teve essa ideia antes. Alguém já teve essa dúvida antes. Então você vai atrás do primeiro cara que teve essa dúvida. E o professor Google deu esse exemplo. Porque o primeiro cara que tentou desvendar esse mistério, não tinha pessoas ali ao lado dele que tinham já um viés, não tinha a resposta pronta. Porque ele foi um dos primeiros que pensou aquilo. Então ele tinha que investigar. E as pessoas que ele perguntavam também, às vezes, não tinha solução. E aí entrava, numa época onde as pessoas faziam ainda debates socráticos, as pessoas tentavam se ajudar e reunir informações a partir do que tinham. Ele não ia no Google, que aí é a questão que o Google falou que eu achei brilhante. Quem educa as pessoas hoje em dia é o Google, a internet. Porque você tem uma dúvida que, puta, velho, caramba, comprei isso aqui, comprei um móvel aqui, mas eu não sei montar. Você não liga para um parceiro seu, ô, velho, vem aqui em casa, ô, pô, tô tentando montar um negócio aqui, não tá dando certo, ou tô com um problema aqui em casa. Eu vou dar um exemplo, o exemplo que eu ia dar agora dos móveis não é muito bom ainda, porque o ouvinte pode usar a contra-argumentação dizendo que, pô, velho, é mó trampo, até eu ligar pro cara, em 2 minutos eu resolvo isso no YouTube. Tá bom. Agora eu vou te falar uma coisa absurda e que todo mundo sabe que isso acontece. Como colocar uma camisinha no pênis? Aí você joga no Google. Que pariu. Como terminar o namoro? Por telefone. Nego procura isso no Google ou não procura? Procura. Ou seja, o Google educa as pessoas não perguntam mais pro avô. Prefere perguntar pro Google. Prefere mandar na caixinha de dúvidas no Instagram da blogueira. Como que é o nome daquela vagabunda loira lá que tá fazendo sucesso? Ah, não sei, não quero saber, eu sei que ela é errada, que tinham que denunciar ela cada vez mais pra OAB, vai se fuder, não. A única vez que essa mulher acertou me provou que aquele ditado do um relógio acerta 2 vezes é verdade. E quando ela mandou a moleca se fuder, porque a mulher queria processar os pais dela por ter sido batizada na igreja católica. Mas aí os caras falaram, levantaram um bom ponto. Ela só falou que isso era errado porque não tem como a menina ganhar judicialmente. Se fosse possível, ela ia falar, pode fazer. Bendito. Argumentos. Eu acho que é isso, hein, Cacique? Encerramos com chave de Tomamos muito ouro. tempo do ouvinte agora. Foi mal, família. Ah, não, mas eu acho que foi um bom retorno. Estamos aquecendo os motores do nosso Camaro Bumblebee. Acabamos de descobrir que o Cacique é fã da saga Transformers. Não. Pera aí, eu só falei que eu gosto de ver filme. Quero saber se minha Megan Fox junto. Querem saber se no bônus vem a mulher que é adepta do adrenochrome. Será se eu dava meu sangue pra ela, hein? É só romântico, não tem nada de satânico nisso. É assim, é romantismo. Tchau, Oh, pessoal. até mais, senhores. Fiquem com Deus. Dá pelo menos um tchau, ô japonês, já que você continua aí na saga do. Ele é o autista do Você é um grupo, ele fica no especialista canto, em calado. Dostoiévski. Eu tenho certeza que ele tá sentado na cadeira no estilo L, Ed do Death Note. com um pacote de MM na mão. Falou, pessoal. Abraço forte. Vai se Inter. Ele é o cara que fica na sala, literalmente, vendo todo mundo dançar e falar, eles não sabem que eu vi Crime e Castigo.